Olá, bom dia, bem-vindos ao podcast da Inteligência Artificial hoje. O meu nome é Pedro Esteves. Hoje tenho aqui o Dani Moraes, que é um especialista de Inteligência Artificial já há mais de 20 anos. Neste momento o Dani é Partner Pre-Sales Enablement Director na Druid AI. E como nós aqui neste podcast temos como missão convidar as pessoas certas para falar dos assuntos certos, hoje trouxemos o Dani para falar sobre a Agentic AI, o que é e qual é que é a sua aplicação para as PMEs. Mas antes de avançarmos para as perguntas, vou passar aqui a bola para o Dani. Dani, se puderes apresentar-te, por favor. Claro que sim, Pedro. Olha, antes de mais, obrigado. É um gosto de estar aqui e partilhar aqui algumas experiências e já que vão sendo muitas, mas numa área tão interessante como esta e que tem gerado tanta conversa e tanta participação de muita gente. É um tema do momento, não é? Portanto, acho que é sempre oportuno e fazendo parte de uma plataforma que é uma plataforma global, específica, dedicada a esta tecnologia, que vamos falar um bocadinho mais em detalhe. Portanto, a minha área de formação é de engenharia informática, portanto eu venho dessa área mais técnica. Trabalho com tecnologias de automação já há vários anos, tendo começado há uns 6, 7 anos mais ligado à parte de Robotic Process Automation, depois as coisas foram evoluindo para outros conceitos que vamos explorar aqui hoje. Portanto, olha, é um gosto, Pedro, e espero poder contribuir aqui com alguma da minha experiência e aprender também, porque é assim que nós conseguimos evoluir. Certo que vais, Dani. Então, olha, sem mais longas, nós vamos já arrancar para o que interessa, que é para o conteúdo que aqui passamos de chegar depressa às pessoas que estão do outro lado, que são essencialmente os gestores das pequenas e médias empresas. Então, Dani, para começar, o que é afinal isto do Agentic AI e porquê é que as PMEs deveriam prestar atenção a esta tecnologia e as vantagens que podem tirar dela? É pertinente a questão, Pedro, até porque se nós olharmos para aquilo que muitas PMEs já utilizam hoje em dia, vemos que a maioria está, de certa forma, já familiarizada com o conceito de chatbots ou assistentes virtuais simples, que ajudam naquilo que é o mais básico, a responder a questões frequentes. Isto é algo que já é mais ou menos natural ou mais ou menos assumido. A Agentic AI vai muito além disso. E eu pego um bocadinho nesta comparação para conseguir fazer esta transição. Não? Se um chatbot tradicional tem a capacidade para responder, um agente inteligente tem a capacidade de atuar. Isto significa que estes agentes virtuais e este conceito de Agentic AI, na realidade, têm a capacidade de não só entender o que é que está a ser pedido, conseguir manter um contexto nos diálogos, e também aqui é importante desde já referir a questão multilíngua, ou seja, podemos estar a dialogar em diferentes idiomas, e como também tem a capacidade de, em função destes contextos e destas interações, ter a capacidade de tomar decisões, de fazer interações específicas com diferentes sistemas. Um outro aspecto importante que é estas interações e esta troca de informação não se perde. Ou seja, este conceito da Agentic AI significa que há uma capacidade de aprendizagem com as interações e com isso conseguir evoluir. Por isso diria que para as PMEs é um jogo que é especialmente interessante porque significa que tarefas que antes exigiam intervenção somente humana podem efetivamente ser automatizadas e de forma inteligente, não de forma mais simples, mas efetivamente mais complexa e mais completa. E aqui podemos estar a falar de gestão de clientes, automatização de processos internos, que possam colaborar para aumento de vendas, a melhoria da experiência com os utilizadores, ou seja, um agente inteligente, ou este conceito de agente, significa que que é possível fazer a conjugação do trabalho de várias ferramentas diferentes e tudo de uma forma centralizada, organizada num só sistema. Se puder resumir um bocadinho, a grande vantagem disto tudo, eu diria que pequenas empresas conseguem operar com a eficiência de grandes empresas sem que isso signifique um aumento drástico naquilo que são recursos ou custos para chegar a esses aumentos de eficiência mais rapidamente. Ok. Então, Dani, nesse sentido, já que estamos aqui a perceber o que é a Agentic AI, ultimamente nós temos visto, nomeadamente desde que apareceram as tecnologias de inteligência artificial generativa e toda esta explosão de serviços e produtos que têm aparecido online, fala-se muito na questão de chatbots. Portanto, a utilização de chatbots para fazerem funções várias, utilizando a inteligência artificial dita generativa, portanto, a possibilidade de treinar o chat, modelos, portanto, com informação sobre a empresa para depois dar. Então, no fundo, o que é que nós poderíamos aqui colocar como grandes diferenças entre o Agentic AI e aquilo que são os chatbots comuns? Bom, não é difícil distinguir, na realidade. Pegando novamente naquilo que é o conceito mais básico dos chatbots tradicionais, ou seja, que funcionam um bocadinho mais como um FAQ, como perguntas frequentes, ou seja, respondem a perguntas, mas não têm capacidade de tomar ações, tomar decisões, ou seja, de explotar outros processos dentro de organizações e interligar com outros sistemas.
Ou seja, um agente inteligente, o agente AI, ou este conceito que nós estamos aqui a explorar hoje, tem a capacidade de ir mais além, não apenas responder, mas como agir de forma estruturada, ou seja, pegando no contexto e tomar efetivamente ações. Vou dar um exemplo que eu acho que pode ser mais interessante e mais fácil de entender. Imagina que, e aliás, até pego um pouco numa experiência recente que tive, em que fui a uma oficina automóvel, foi uma intervenção programada, não é? Da revisão da viatura, e notei que neste caso em concreto estamos a falar de uma empresa de uma dimensão que representa várias marcas, portanto há ali um trabalho muito, muito exaustivo do ponto de vista de agendamento e de coordenação de toda essa atividade. Então vamos imaginar que um cliente quer fazer uma alteração do agendamento no oficina automóvel. Se olharmos para um chatbot comum, ele pode simplesmente responder, olha, para alterar a tua marcação, liga para este número, ou envia um e-mail. Onde é que começa a surgir a distinção aqui num agente inteligente desta natureza? Ter uma ajuda ativa em todo o processo. Ou seja, ele pode consultar a agenda da empresa e sugerir horários disponíveis. Pode facilitar a escolha e encaminhar alterações por uma equipa específica de apoio. Pode inclusive enviar notificações ao cliente ou fazer chamada para o cliente em voz. Podemos aqui utilizar vários meios de comunicação diferentes. E quando falamos deste exemplo de notificação, não é apenas num só sentido, ou seja, podemos interagir e dizer, ok, olha, eu quero fazer uma alteração. O agente virtual tem capacidade de interagir com o sistema interno e verificar a disponibilidade e reagir de imediato. É muito disto que estamos a falar, pois os agentes inteligentes têm acabam por ter esta capacidade de efetivos assistentes, que potenciam as equipas internas, o que deixa os colaboradores aqui um pouco mais focados naquilo que nós gostamos de sentir quando vamos a uma oficina, que é ter ali, se calhar, um toque mais humano, mais disponível. E se conseguirmos libertar toda esta parte mais repetitiva e mais exaustiva, pode efetivamente ser automatizada, então deixamos muito mais para aquilo que são as equipas internas e para aquilo que possam ser interações mais estratégicas e personalizadas que as equipas humanas podem fazer como ninguém. Eu diria que, no fundo, eu toco neste aspecto porque acaba por ser sempre algo muito, muito questionado, não é? Que tem a ver com algum receio. Estas ações, na prática, vão tirar a necessidade da atividade humana ou do trabalho humano. Mas aquilo que temos visto hoje, e eu aqui falo bastante por experiência de uma empresa que tem representação a nível global, estas ações vêm, na realidade, aumentar a capacidade e melhorar, não necessariamente fazer aqui uma substituição. E eu acho que isso é um benefício para todos. Concordo. Então, deixa-me aqui resumindo e, por favor, diz-me se disser alguma coisa incorreta. Então, aqueles chatbots que estamos a ver agora a expolir basicamente servem como um elemento de informação, presta informação ao cliente para evitar que as pessoas que estão a trabalhar na empresa tenham de estar sempre a dar as mesmas respostas, né, as mesmas perguntas, enquanto que estes agentes de IA, desta Agentic AI, no fundo fazem ações. Portanto, eles fazem coisas, não dão só informação. Eles depois tomam ações, adicionam conteúdos a bases de dados, CRMs, contactam clientes, não é? Portanto, é disso. Exatamente. É disso que estamos a... Isso é excelente. Dani, tendo em conta esta circunstância da Agentic AI e esta possibilidade de automatização, nós sabemos que as grandes empresas já estão a utilizar, porque acabamos por ver estas automatizações por todo o lado ao longo do seu serviço. Mas aqui a questão foca-se nos gestores das pequenas e médias empresas, porque no fundo são estas as pessoas que nos ouvem e são estas as pessoas que também precisam de automatizar os seus serviços e os seus processos para conseguirem, lá está, prestar mais qualidade e estar mais atentos. Como é que um gestor de uma PME que nos ouve, então, e que queira automatizar serviço e processo e utilizar a inteligência artificial não para substituir recursos humanos, mas para fazer com que os recursos humanos estejam mais atentos aos outros humanos, como é que ele pode, então, começar este processo? Que passos é que deve fazer? Como é que funciona esta sequência? Ok, é uma questão importante e pertinente, não é? Eu julgo que nesta fase este conceito da Agentic AI acaba por ou estar a ter um percurso mais ou menos natural de adoção, ou seja, muito semelhante àquilo que já vimos noutras tecnologias ou noutras revoluções tecnológicas, se quisermos ir um pouco mais longe. Se olharmos para o mercado, nós percebemos que as empresas estão em diferentes estágios de maturidade no que diz respeito a assuntos relacionados com a inteligência artificial. Estão, se calhar, numa fase inicial, a tentar perceber onde é que pode realmente trazer valor, enquanto outras já estão numa fase muito mais avançada, muito mais evoluída, já têm capacidade de escalar tecnologias para processos mais críticos no negócio. Se calhar estamos a falar de grandes empresas que tiverão essa capacidade de investimento e de investigação e de experimentação também. A experimentação exige tempo, exige recursos, existe, obviamente, investimento. Se calhar as pequenas e médias empresas não têm tanta capacidade para esse passo da experimentação, porque têm que ser mais ágeis, mais rápidos e têm que dar o passo certo, no momento certo. Não se podem sujeitar a experimentações e até trás. Eu diria que aqui
é aqui que pode entrar um pouco este aspecto relacionado com a formação dos gestores, porque muitas PMEs, se calhar, ainda veem IA como algo distante ou eventualmente complexo. E eu diria que nessas situações o que falta não é tanto a tecnologia, mas o conhecimento sobre como aplicá-la de forma estratégica. E à medida que as empresas começam a experimentar IA de forma estruturada e com o suporte certo, nós vemos que o crescimento acaba por ser natural na sua adoção. E aqui podemos estar a falar de uma relação com a confiança propriamente dita, que eu diria que pode surgir de dois fatores distintos. Distintos quer dizer, na realidade complementam-se, porque um tem a ver com o ecossistema certo de suporte. Não se trata apenas de ter a tecnologia disponível. A vantagem que existe por vezes de plataformas que já têm algum outro tipo de maturidade, como é o caso naquela em que trabalho, e que já está implementado em muitas organizações e em muitos setores diferentes, mas não se trata apenas da tecnologia em si, mas também da rede de parceiros especialistas que conseguem prestar um suporte técnico mais próximo, até culturalmente adaptado, se quisermos. A realidade de uma PME em Portugal é diferente de uma PME em Espanha ou França ou Itália. E isto significa que com essa proximidade e esse ecossistema de organizações locais têm a possibilidade de utilizar estas ferramentas, mas também têm a facilidade de conhecer o negócio e de ajudar estas organizações de forma mais assertiva. E, acima de tudo, segura também. E o outro aspecto que eu acho que é interessante tem a ver com esta cada vez maior número de empresas que estão a adotar tecnologia, portanto, isto significa confiança. E aqui posso partilhar alguns exemplos concretos. Só no ano passado, para teres uma ideia do que é que estamos aqui a falar em termos de números, mas só no ano passado, a Druid processou mais de 1 bilhão de mensagens, ou seja, todos os agentes foram sendo construídos, e serviu mais de 2,5 milhões de utilizadores a nível global. Já não estamos a falar de uma coisa que está prestes a acontecer, é uma coisa que está aqui, está presente. Não é? E o dado que é mais impressionante destes números que estou a partilhar contigo é que a maioria dos utilizadores, destes 2,5 milhões de utilizadores, são utilizadores autenticados e recorrentes. Então isso significa que foram utilizadores que tiveram experiência com os agentes virtuais, a experiência correu bem porque eles voltaram. Isso valida a tecnologia e valida a experiência. Se passarmos isto para uma empresa e dissermos, ok, as pessoas estão habituadas já entendem que podem utilizar isto e que é benéfico, então obviamente para a empresa vai ser um ganho garantido de que aquela solução, aquela tecnologia os vai ajudar. Portanto, eu diria que o tempo de IA para as PMEs já não é futuro, não é? Está a acontecer e que o verdadeiro desafio, se calhar, é mais como é que as empresas devem adotar a Agentic AI, mas eu diria que estará mais um bocadinho em garantir que a escolha e a abordagem é a mais correta, é a mais assertiva para que o crescimento seja sustentável. Aqui sem tentar ser assim demasiado frontal ou agressivo, não é? Mas por vezes, ok, vamos usar esta tecnologia porque é uma moda? Vamos usar esta tecnologia porque outros estão a usar? Não, porque se calhar outros estão a usar e até está a correr bem. Mas não significa que vai correr bem para mim, para a minha empresa. Portanto, esta componente da formação, da pedagógica, do entendimento e do não se calhar não ter pressa em adotar algo só porque outros estão a fazer ou porque se está a falar no assunto. Quando estamos a falar do ponto de vista mais pessoal, isto é fácil, nós fazemos isto, brincamos com as tecnologias, experimentamos, não há problema nenhum. Quando estamos a nível empresarial, as coisas não são assim, não é? Uma experiência que corra mal com o cliente pode ser um cliente perdido, pode ser um negócio perdido. Uma experiência que corra mal com o colaborador pode ser criar ali um problema dentro da organização com os colaboradores. Portanto, a tecnologia está cá, não é tema. A forma como ela deve ser aplicada tem, obviamente, que ser bem pensada, bem estruturada. Os ecossistemas empresariais são distintos e unem uma quantidade enorme de tecnologias e diferentes e incorporar estes agentes implica realmente um trabalho muito presente. Uma realidade aqui não é uma realidade igual num outro local. É possível fazê-lo e por isso é que eu fiz essa referência aos ecossistemas de parceiros que garantem esta proximidade e este conhecimento do negócio, que é uma combinação entre o negócio e a tecnologia. Exatamente, o know-how do negócio e o know-how da implementação do framework, até conseguimos ter a tecnologia e perceber qual é que é a mais adequada para a realidade. Falando só, também para terminarmos, para falar a nível de exemplos, tu há pouco referias o exemplo da oficina, que acho que é excelente, a nível de PMEs, principalmente do que são mais empresas ou empresas mais pequenas, portanto, empresas pequenas têm normalmente podem ter 100 trabalhadores. Tens mais alguns exemplos que possas partilhar só para que quem nos ouve do outro lado possa eventualmente identificar-se com os tipos de indústrias e o tipo de automatização, ou melhor, o tipo de indústrias que no fundo conseguem ou que utilizam e são bons estudos de caso para a aplicação desta
tecnologia? Apontar as indústrias em si às vezes é um desafio, porque na realidade é completamente transversal. O que é que nós vemos muitas vezes? E pensando em empresas de menor dimensão, há aqui dois aspectos. Um é o aspecto interno, que é quando um agente é importante para ajudar na própria organização interna. E nós vemos isso muito em equipas de recursos humanos que implementam estas soluções, porque recursos humanos às vezes são bombardeados com questões. Às vezes são questões simples, que até estão disponíveis em documentos aqui e ali, mas são as equipas de recursos humanos que têm de dar apoio. Agora, quando estamos a falar de empresas de menor dimensão, se calhar o foco dele é para o exterior e não tanto para o interior. E pegando aqui um bocadinho na experiência de comércio eletrónico, por exemplo, não é? Que acaba por ser algo que é bastante frequente em pequenas e médias empresas. Posso dar alguns exemplos de implementações recentes. Um agente pode ter esta capacidade muito interessante. Eu vou a uma loja online, mas nem sei muito bem o que é que vou querer. Eu quero comprar uma peça de roupa, mas não tenho muito bem noção de quê. Mas hoje, eu falo por mim e falo por muitas pessoas em que nós vemos isso, já não temos aquela paciência para andar à procura de coisas dentro de um website. Queremos que as coisas nos apareçam à frente, quase. Não? E com algumas interações, o agente virtual pode nos ajudar, pode nos guiar. Ou seja, eu posso chegar a uma loja e dizer, olha, eu vou ter uma festa, eu preciso comprar roupa, mas nem sei muito bem o que é que quero. E o agente até me diz, olha, eu posso tentar ajudar, tens alguma preferência do estilo, da cor? E digo, sim, eu gosto mais de padrões lisos, eu gosto mais da cor azul ou mais da cor vermelha. Claro que ligado com aquilo que a empresa fornece e aquilo que é o seu stock, o agente virtual vai guiando, olha, muito bem, então sendo isso, tenho aqui estes produtos, o que é que achas? Gostas deste? Olha, esse gosto, mas se calhar quero uma coisa diferente. Quero complementar também isto. E assim, temos outros acessórios, queres ajuda também com outros acessórios? Portanto, tudo isto pode ser feito neste formato conversacional. Este é um aspecto fundamental, mantendo o contexto. Sendo que estes agentes têm a capacidade também de ir buscar um bocadinho histórico e dizer, olha, ok, Dani, também que estiveste passado a compraste este produto, ficaste satisfeito com ele? Temos agora uma nova promoção, será que estás interessado nisso? Tudo isto consegue ser realizado via conversação com estes agentes e mantendo este contexto. É neste nível que estamos a falar. E há outros aspectos interessantes também para a PMEs, eu vejo isso um bocadinho em Portugal também. Nós temos muitas empresas que lidam com clientes que falam múltiplos idiomas. Hoje podem estar a interagir em português, francês, espanhol, etc. E podem estar a fazer pedidos de suporte. Nós vemos isso. Empresas, se calhar, ligadas mais ao ramo industrial, em que fazem assistência a equipamento, por exemplo. Né? Recebem pedidos de suporte de alguém que não domina português. Envia o pedido em francês, envia o pedido em espanhol. E fala de forma não estruturada. E quando eu digo não estruturada, pode ser uma chamada telefónica, pode ser um e-mail. E estes agentes têm a capacidade não apenas de interagir via o canal típico que nós conhecemos do web, como podem interagir via WhatsApp, como podem interagir via e-mail. Então a gente pode receber um e-mail no idioma e pode traduzi-lo para que dentro da organização alguém que não domina inglês, não domina francês, apenas domina português, mas serve, porque a gente vai fazer a tradução, e ele responde em português e a pessoa que fez a pergunta, que fez o pedido de suporte, vai receber no idioma original. Tudo isto em tempo real, sem ser preciso estar a dizer, olha, se queres falar português ou se queres falar inglês, carrega um. Isso já não existe. A partir do momento que nós começamos a interagir, há a capacidade de a gente perceber, olha, ele está a falar inglês, ele está a falar espanhol, portanto é neste nível que eu vou interagir. É este nível que estamos a falar também. Ótimo, Dani. Exemplos espetaculares, exemplos magníficos mesmo para conseguirmos fechar aqui este nosso episódio. Deixo aqui a nota para visitarem o portal Inteligência Artificial hoje e também para visitarem a Druid AI, onde o Dani trabalha e que, de certo, vão conseguir obter mais informações, inclusivamente, se quiserem dar início aos processos de automatização que aqui falávamos. Dani, da minha parte, muito obrigado. Nós temos aqui de trazer as pessoas certas para responder às perguntas certas e tu, sem dúvida, que conseguiste esclarecer-nos aqui com o teu know-how, com o teu conhecimento. Portanto, quem nos ouve lá em casa, muito obrigado. E, Dani, muito obrigado também. E esperemos que possamos falar Pedro. Na próxima circunstância. Foi um prazer. Obrigado, Pedro. Fica bem.